E aí galera, tudo certo com vocês? Eu espero que estejam todos bem. A nossa aula de hoje é sobre vírus. Pega o teu papel e a tua caneta, vem comigo! Gente, vamos falar sobre essa estrutura que dentro da biologia alguns cientistas consideram como vivo, porque é formado por matéria orgânica, porque tem material genético e outras características gerais de um ser vivo, enquanto que tem outros cientistas que não o consideram um ser vivo. Por quê? Porque ele não entra na teoria celular. Ele é acelular, ou seja, não é formado por célula. Se ele não possui célula, ele não tem metabolismo próprio. Todo vírus é um PIL, parasita intracelular obrigatório, ou seja, todo ele causa doença, por isso que ele é um parasita, e intracelular porque ele vai justamente invadir uma célula. Essa célula invadida a gente chama de célula hospedeira e ele tem que fazer isso obrigatoriamente, porque se ele não fizer, ele não tem capacidade nenhuma de reprodução. Os vírus, depois que invadem uma célula, ele tem capacidade de reprodução, assim como ele também tem capacidade de adaptação ao meio, ele sofre mutações, então ele sofre processos evolutivos. Do que um vírus é feito? Um vírus, ele é feito basicamente de proteína, ou seja, uma cápsula proteica, um capsídeo, tá? Que eu representei aqui na cor branca para vocês, e material genético. O material genético de um vírus, ele é DNA ou ele é RNA. Ele não tem os dois materiais genéticos ao mesmo tempo. E isso é bem importante, porque isso define o tipo de vírus que ele é, define a especificidade que ele vai ter, a forma de infecção que ele vai ter. E uma coisa bem importante que vale lembrar aqui, se a gente for comparar um DNA com um RNA, a gente tem que lembrar que DNA é uma molécula mais estável. Sofre mutação? Sofre, mas não tanta mutação quanto um tipo RNA sofrerá, já que o RNA é uma molécula mais instável. Olha só, eu coloquei aqui para vocês dois exemplos de vírus. Um que você vai ver bastante em livros, nas suas provas, conhecido como bacteriófago. O bacteriófago, ele é um vírus que ele invade bactérias, o próprio nome já diz, né? Fago de comer bactéria. Então a célula hospedeira de preferência dele é uma bactéria. E ele é formado por uma cápsula proteica e formado ali por DNA. Aqui do ladinho eu desenhei para você um vírus, tipo o vírus da gripe, tipo Covid-19, que você tem visto bastante essa imagem veicular nas mídias. Então, além da cápsula proteica e do material genético, ele tem um envelope ao redor dessa cápsula proteica. Esse envelope é uma bicamada lipídica, muito semelhante a uma membrana plasmática. Esse envelope, inclusive, ele é proveniente da célula que esse vírus já invadiu, ou seja, ele trouxe de herança da célula hospedeira essa membrana, uma bicamada lipídica. Associada a essa membrana, a gente tem proteínas virais, que normalmente são proteínas infecciosas. Olha que interessante, vírus que são do tipo envelopado, eles são mais fáceis de a gente conseguir controlar o seu crescimento, a sua disseminação com processos de antisepsia. Por exemplo, quando a gente lava um ambiente com detergente, quando a gente utiliza álcool, porque quando a gente usa essas substâncias químicas, a gente consegue romper essa bicamada lipídica aqui, a gente consegue fazer com que esses agentes químicos interajam com a parte lipídica e causam rompimento. Sem esse envelope, o vírus não consegue ter ação de infecção. Em contrapartida, se a gente for pensar no processo de infecção, como ele carrega esse envelope que é da célula hospedeira, ele acaba tendo certa afinidade com essa célula. E querendo ou não, isso vai facilitar o processo de infecção. A gente tem vírus que não são envelopados, como é o caso do bacteriófago, que só tem cápsula proteica e material genético. E a gente tem aqueles que são envelopados, que carregam então essa membrana bilipídica com as proteínas infecciosas associadas. Gente, tanto um quanto o outro são formados por proteína e por material genético. E esse material genético, ou ele é DNA, ou ele é RNA.
Os vírus, eles são altamente específicos. Cada tipo de vírus tem o seu tipo de célula que ele gosta, que ele vai invadir. Então tem vírus que só invade plantas, tem vírus que só invade um tipo específico de planta, né? Assim como tem vírus que só invade a espécie humana e não são todas as células que ele vai invadir. Ele tem a sua célula de preferência. Essa especificidade é super importante na forma como o nosso organismo reage com uma resposta imune a esse agente patogênico. Por quê? Para cada vírus que o nosso organismo entra em contato, ele gera uma resposta imune também específica, ou seja, os nossos linfócitos, glóbulos brancos, células de defesa presentes no nosso sangue, reconhecem esse patógeno e geram anticorpos específicos para combater ele. A gente vai ver que quando o assunto é vírus, a gente não tem um remédio específico para matar esse vírus. O remédio para o vírus é o anticorpo específico produzido pelo organismo do qual está sofrendo essa invasão. Então, observamos um pouquinho a estrutura dos vírus, vamos aos tipos. Nós temos aqui tipos de vírus que são DNA, também conhecidos como adenovírus, e nós temos vírus do tipo RNA. Professora, todo tipo de vírus RNA é igual? Não, porque tem vírus que são do tipo RNA positivo. Ele vai atuar, esse RNA positivo, ele vai atuar como um RNA mensageiro dentro da célula hospedeira. Ai, o que é isso, professora? Olha só. Vocês perceberam que o vírus não tem célula. E se ele não tem célula, ele não tem uma organela bem importante chamada de ribossomo, que faz a síntese proteica. Você ficou percebendo que o vírus ele é feito de cápsula proteica e de material genético. Então, para formar novos vírus, eu preciso ter mais proteínas, proteínas virais, para montar novos vírus. Então, o que eu tenho que entender? Para fazer uma proteína, a gente sempre tem aquela lógica. A gente tem o nosso material genético, que é o DNA, né? Esse DNA é cheio de genes, pedaços desses DNAs que carregam uma informação necessária para produzir uma proteína. Então, desses genes é transcrito uma molécula de RNA e esse RNA lá no ribossomo, ele vai ser traduzido formando uma proteína. Esse RNA que vai ser traduzido lá no ribossomo é o que eu chamo de RNA mensageiro. Então, um vírus que é do tipo RNA positivo, ele vai atuar como se ele fosse o meu RNA mensageiro. Então, imagina, o vírus é do tipo RNA positivo e ele colocou o RNA dele positivo dentro da minha célula. A minha célula, ela vai ler esse RNA positivo como se fosse o meu RNA mensageiro. Só que aquele RNA positivo, ele carrega códigos para ser traduzido em proteínas que são virais, não em proteínas que são para mim. Olha que interessante, as proteínas, elas são feitas dos mesmos aminoácidos. O que diferencia uma proteína de outra é justamente esse código trazido pelo RNA. Então, olha só, o RNA positivo entrou dentro da minha célula, a minha célula começa a traduzir e produzir proteínas. Só que essas proteínas que estão sendo produzidas são as minhas? Não, é justamente a do vírus. O RNA negativo, ele vai fazer o seguinte, ele vai se tornar um RNA positivo para depois esse RNA positivo ser traduzido em proteína. E o que seria um retrovírus? Um retrovírus é um tipo de vírus que ele tem uma enzima específica. Essa enzima é conhecida como transcriptase reversa. É o caso do vírus HIV. Essa transcriptase reversa faz com que o vírus, a partir de um RNA, consiga fazer DNA. Então isso é uma coisa totalmente reversa, porque normalmente o DNA se transcreve em RNA. Para fazer esse processo inverso, é preciso de uma enzima específica. Essa enzima é a transcriptase reversa. Os vírus do tipo RNA que possuem essa enzima específica, que é o caso do HIV, causador da AIDS, a gente chama de retrovírus. Quanto ao ciclo reprodutivo dos vírus, eu posso chamar esse ciclo de ciclo lítico ou ainda chamar de ciclo lisogênico. O que seria um ciclo lítico? O ciclo lítico, ele começa com a invasão do vírus e ele termina com a destruição da célula. E essa destruição da célula eu chamo de lise celular. A célula vai ser destruída. Então eu desenhei aqui como célula uma bactéria, que é um ser unicelular, e desenhei para vocês aqui o bacteriófago. Então percebam, eu tenho aqui o bacteriófago que injetou o DNA dele aqui dentro da bactéria. Esse DNA rosinha é o DNA viral. Esse em verdinho, né, é o DNA bacteriano.
Então, olha só, o DNA viral entrou dentro da célula, se duplicou, iniciou a síntese proteica, formou proteínas virais, montou-se novos vírus e esses vírus eles vão vazar daquela célula. E para vazar daquela célula, eles vão destruir aquela célula, sair e infectar novas células. Isso é um ciclo lítico. O que seria um ciclo lisogênico? No ciclo lisogênico, eu tenho a adesão do DNA viral com o DNA da célula hospedeira. Isso torna aquela célula hospedeira uma transportadora de uma carga genética viral. Quando ela vai sofrer reprodução, por exemplo, no caso de uma bactéria que se reproduz de forma assexuada, as células filhas, elas já vão nascer adoentadas, elas já vão nascer com essa carga viral genética. Então eu vou colocar uma fotinha aqui do lado para vocês conseguir diferenciar um do outro. O ciclo lítico, ele começa com a invasão do vírus e ele termina com a destruição da célula. O ciclo lisogênico, observa ali, o DNA viral, ele está se incorporando ao DNA da célula hospedeira. Professora, quando que um ciclo lisogênico termina? Ele termina quando ele passa a fazer ciclo lítico. Então o ciclo lítico, ele acontece sozinho, ele inicia e termina. Agora o ciclo lisogênico, para terminar, ele sempre vai terminar num lítico. Ele precisa causar essa destruição celular para então finalizar esse ciclo reprodutivo. Falar em reprodução viral, qual é a lógica de uma reprodução viral? Primeiro, esse vírus ele vai fazer a invasão na célula hospedeira. Essa invasão, gente, pode ser por injeção, que é esse vírus fazer que nem esse bacteriófago fez aqui. Ele se aderir à célula hospedeira e injetar o material genético dentro da célula hospedeira. Isso é por injeção. Agora, uma invasão por endocitose, né? Endocitose, gente, é um tipo de englobamento de partículas sólidas que a célula faz. Então, o que acontece? Muitas vezes o vírus ele vai ser englobado pela célula num processo de endocitose. Agora, gente, fusão é quando esse vírus é envelopado, como é o caso do Covid-19, como é o caso do vírus da gripe, e que a célula reconhece a camada aqui bilipídica e ela funde a camada bilipídica, a membrana plasmática dela, e esse vírus entra numa boa. Eu coloquei aqui para vocês uma lógica. Então, primeiro, a invasão desse vírus. Esse vírus vai invadir por injeção, endocitose ou fusão. Depois, professora, ele vai comandar a síntese proteica. Ele vai fazer proteínas virais. E essas proteínas virais vão formar novos vírus num processo de montagem. E esse vírus ele vai estar apto ali a sair dessa célula e infectar novas células. Gente, vamos falar então de algumas viroses. Eu coloquei aqui para vocês gripe, sarampo, cachumba, catapora, poliomielite, HIV, HPV, o SARS causado pelo Covid, ainda tem febre amarela, tem dengue, tem hepatite, né? Todas essas doenças são doenças virais. Professora, qual é a profilaxia? A forma de prevenção. Quando tem vacina, gente, a profilaxia é vacina. O que é vacina? Vacina é uma forma ativa de imunização. A vacina normalmente é o vírus morto, ou o vírus atenuado, ou parte desse vírus, ou agora, por exemplo, com essas novas vacinas que vem surgindo, a gente tem até a incorporação de um pedacinho do material genético viral, né, utilizando um outro vírus como transportador, utilizando um adenovírus, mas é sempre trazendo uma informação do vírus causador daquela doença, porque essa informação vai gerar um incômodo no nosso organismo, fazendo com que os nossos linfócitos produzam anticorpos específicos para combater algo que a princípio é fake, mas que quando for verdade, que quando surgir realmente esse vírus, eu já vou ter anticorpos no meu organismo para combater. Se não for imunização ativa, que é o caso da vacina, eu tenho imunização passiva, que é o caso de soro. O soro, gente, já são os anticorpos prontos naquela solução. A gente tem, para o caso de doenças virais, viroses, a gente tem soro para raiva. Raiva é uma doença também viral
Existe vacina para os animais de estimação. Morcego transmite raiva, cachorros, gatos transmitem essa doença. Existe vacina para prevenir esses animais dessa doença e existe vacina também para os humanos, que é a antirrábica. Mas é uma vacina muito cara, que é apenas pessoas que trabalham com esses animais que têm acesso a essa vacina. Não é aí distribuída, fornecida pelo setor público. Mas a vacina para os animais de estimação, vacinar os animais de estimação é uma forma de profilaxia. Mas a raiva, caso tu sejas aí mordido por um cachorro que estava com raiva, quando chegar ao hospital e eles detectar isso, você vai ter acesso ao soro. É uma das doenças que tem essa forma de imunização passiva, que é o soro, onde eu tenho ali os anticorpos prontos. Gripe, gente, é um vírus do tipo RNA, dá pra saber, né? Várias variantes, então é um vírus altamente mutável. A gente tem que fazer vacina praticamente todos os anos, que é vacina de reforço por conta da mutabilidade dele. Sarampo é uma doença que era considerada erradicada aqui no Brasil, mas o que acontece? A nossa barreira imunológica baixou tanto que agora doenças que antes eram consideradas erradicadas, elas estão surgindo novamente no nosso meio. Então tá aí a importância da vacinação e a preocupação dos movimentos anti-vacina, a preocupação dessas pessoas que ainda contestam o poder e as conquistas da ciência. Gente, vacina e antibiótico com certeza está no topo entre as conquistas mais importantes da medicina. A gente tem aqui cachumba, catapora, poliomielite, que é a paralisia infantil, que é aquela campanha do Zé Gotinha, que a criança, né, toma essa vacina até os 5 anos de idade. Também é uma doença erradicada no Brasil, mas se a nossa barreira imunológica continuar baixando como ela está, pode ser uma doença que pode voltar a acontecer. A gente tem ainda a rubéola, não coloquei aqui, mas tem a rubéola que, por exemplo, para quem pega a rubéola, não é tão grave quanto se essa mulher for grávida e ela pode passar esse vírus via placenta e pode gerar má formação fetal, né? Rubéola tem vacina, sarampo tem vacina, cachumba tem vacina, catapora, que é a varicela, tem vacina. Então, algumas hepatites têm vacina, então a importância de a gente manter a nossa vacinação em dia. O HIV, um retrovírus causador aí da AIDS, da síndrome da imunodeficiência adquirida. Que célula que o HIV invade? Justamente o linfócito do tipo T, ou também conhecido como CD4. O HIV também pode invadir macrófagos, são todas células de defesa presente no nosso sangue, nossos glóbulos brancos que produzem anticorpos. Então o que acontece? Uma pessoa que está portando o HIV e que está com a reprodução desse vírus acontecendo porque não está em tratamento, essa pessoa ela acaba ficando muito suscetível ao surgimento de doenças oportunistas. Então a pessoa que está com AIDS, não necessariamente ela vai morrer de AIDS, mas ela pode vir a morrer de uma pneumonia, de uma tuberculose, de um resfriado. Por quê? Porque a imunidade dela está muito baixinha. A SARS, minha gente, síndrome respiratória aguda, que foi um problema anos atrás, mas que não se tornou uma epidemia e aqui agora vem com o SARS-CoV-2, conhecido como Covid-19, causa doenças respiratórias. Esse vírus é um vírus RNA positivo, envelopado, e ele tende a atacar células do nosso organismo conhecidas como pneumócitos, que são células presentes lá nos nossos alvéolos e que são responsáveis pelas trocas gasosas. O problema do SARS-CoV-2, diferente do SARS-CoV-1, né, já que este virou uma pandemia, é que a transmissão é muito rápida porque ele atinge as vias aéreas superiores. Então a transmissão por gotícula, por contato, pelo ar, ela é muito facilitada. E um problema sério, se ele é RNA, ele é muito suscetível à mutação. E aí que vem, por que é tão importante a gente tentar barrar a transmissão desse vírus? Por que é tão importante quanto menos gente pegar, melhor? Justamente porque quanto mais ele é transmitido, mais ele se reproduz, maiores são as chances de ele sofrer mutação e surgir novas variantes. Então, a gente deixa aqui nessa aula essa dica da importância da vacinação, a importância das profilaxias. A gente tem ainda a febre amarela, que tem vacina, a gente tem a dengue, que não tem vacina, mas que a profilaxia ainda é o combate ao mosquito. Então, eu deixo essa para que você vá
ler um pouquinho sobre as viroses mais frequentes aqui no nosso país, sobre esses movimentos de vacinação, sobre esses avanços no meio científico para o combate ao Covid-19. Então, assim, eu quero deixar realmente esse ponto de interrogação, porque eu penso que quando a gente fala em doença, a gente realmente tem que pesquisar, tem que conhecer para a gente aprender a se cuidar cada vez mais. Então, vamos terminar essa nossa aula fazendo o nosso resumindo! Então, galera, pegue seu papel e a sua caneta e vamos ao nosso esquemão de estudo sobre vírus. Vírus são seres acelulares que não possuem metabolismo próprio, são PIL, parasitas intracelulares obrigatórios, formados por uma cápsula proteica capsídeo, material genético que pode ser DNA ou RNA. Os RNAs são mais mutáveis e podem ser de 3 tipos, positivo, negativo ou ainda retrovírus, aqueles que possuem como enzima transcriptase reversa, como é o caso do HIV. Como exemplos, temos ali o bacteriófago, que é um vírus sem envelope que invade bactérias, e vírus envelopados, que além da cápsula proteica possui uma membrana lipídica que é proveniente da célula hospedeira, e ainda proteínas infecciosas nessa membrana bilipídica. Coloquei ali como exemplo de vírus envelopado o influenza e o Covid. A lógica de infecção viral é a seguinte: primeiro, o vírus invade a célula por injeção, endocitose ou fusão, depois comanda a síntese proteica e depois realiza a montagem de novos vírus. Lembrando que a síntese proteica é sempre a tradução do RNA em proteína que ocorre nos nossos ribossomos. Vamos falar agora do ciclo reprodutivo de algumas viroses e da vacina e soro. Como ciclo reprodutivo, temos o ciclo lítico e o lisogênico. Ciclo lítico é quando ocorre lise, destruição da célula, ou seja, o vírus destrói a célula e sai para invadir novas células, enquanto que o lisogênico é quando há incorporação do DNA viral com o DNA da célula hospedeira, que passa a se multiplicar gerando células filhas infectadas. Atenção, todo ciclo lisogênico, ele termina no ciclo lítico. Algumas viroses aí para você ficar atento: gripe, herpes, raiva, cachumba, rubéola, sarampo, poliomielite, dengue, febre amarela, hepatite, AIDS causada pelo vírus HIV, HPV, SARS-CoV, entre outras. Por que é tão importante a gente falar sobre vacina e soro? Porque vacina é uma forma de prevenção de doenças virais, é uma forma de imunização ativa que induz a produção de anticorpos, enquanto o soro é uma imunização passiva. Atenção, o vírus tem características de seres vivos, como o fato de possuírem mutação, serem adaptáveis e altamente específicos. Galera, terminou o teu resumo? Bora testar os teus conhecimentos. Vai na descrição do vídeo, clica no link lá e testa os conhecimentos para ver o quanto que você sabe aí de vírus. Beijo no coração e até a nossa próxima aula.